Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre estar apegado à dor, ao sofrimento, o como esse nosso apego a reclamar, a estar vivendo sempre um drama, muitas vezes faz com que a gente veja a realidade da forma que ela não é. Que a gente enxergue coisas que não existem e que a gente não enxergue as que existem, as coisas que existem de verdade. A gente acaba tendo um hábito muito grande na nossa vida de estar o tempo todo reforçando, dando extrema importância para a dor, para o sofrimento, para aquilo que não acontece direito, para aquilo que não acontece do jeito que eu quero. Então a gente está sempre reforçando esse aspecto da vida, esse lado da vida, porque a gente tem um hábito, muito enraizado dentro da gente de reclamar, de ficar falando sobre o problema. A gente se identifica tantas vezes com o sofrimento que a gente está passando, com o aparente problema, que quando ele some, quando ele vai embora, dependendo do nosso estado interior, a gente sente até um vazio. A gente sente tédio se a gente não tiver algo para reclamar, se a gente não estiver sofrendo algo, criando algum drama na nossa vida. E aí eu gosto de relembrar muito as ideias do Osho, quando ele diz que o sofrimento ele fortalece o ego. Então nós temos o nosso ego, essa identidade que a gente criou ao longo da nossa infância, ao longo dessa vida. A gente foi criando uma percepção sobre a gente mesmo através do mundo afora, através das experiências fora da gente, através do olhar das outras pessoas. E aí, quando a gente olha pra gente, quando a gente fala da gente, a gente não se olha com os nossos próprios olhos. A gente só consegue ver aquilo que os outros veem. Então, a gente não tem esse próprio olhar. A gente não tem o nosso próprio olhar. Esse ego, esse falso eu, essa embalagem que foi criada pelos outros na gente, a gente acredita que isso é a gente. E a gente carrega essa identificação quase que integral com o ego a nossa vida inteira. E o ego, para ele existir, ele precisa ser olhado, ele precisa ser percebido, ser aplaudido ou ser consolado. Então, muitas vezes, se você tiver um pouco de autoanálise, um pouco de autoobservação, você vai perceber que em muitos momentos você reclama sobre algo, você dramatiza uma situação, porque você quer o olhar da outra pessoa. Porque você muitas vezes quer que a outra pessoa te perceba, te olhe. E porque você sente que se você não dramatizar, se você não estiver vivendo um sofrimento, uma dor, aquela pessoa ela não vai te olhar. Então mesmo que seja por alguns segundos, você reforça aquilo que está negativo, você reforça o problema, você fala do seu sofrimento. Para que a outra pessoa te enxergue, para que você sinta que exista. Porque como você só está identificado, e a maioria de nós está, com o nosso falso eu, com o ego, a gente não sabe quem a gente é. Então, a gente não sabe que existe. A gente precisa estar o tempo todo tendo o olhar das outras pessoas, tendo o aplauso, o ok dos outros para sentir que a gente existe. Se não tiver ninguém olhando pra gente, aplaudindo a gente, falando da gente, a gente sente que não é relevante, a gente sente que não é importante. Se muitas vezes nós não somos o centro da atenção, que nem nós imaginamos na nossa cabeça, a gente não sente que existe, a gente não sente que é importante, porque a gente ainda não aprendeu a olhar para a gente mesmo com os nossos próprios olhos.
a perceber dentro de nós a nossa centelha divina, o nosso eu real, a nossa essência. Então a gente só olha para a nossa capa externa, a gente só olha para a nossa embalagem, a gente só olha para a nossa periferia e esquece o centro. Para que a gente consiga sentir que a gente existe, para que a gente consiga ser notado, ser aplaudido, ser consolado pelos outros. E eu não estou falando aqui de dores reais, de a perda de um ente querido, de uma situação difícil na sua vida, seja financeira, seja de saúde, seja relacional. Porque a dor, ela faz parte do mundo como o nosso, de dualidade. A gente tem que aprender a lidar com a dor. Por mais que muitas vezes a gente não queira. A gente lida tanto com a beleza da flor quanto com os espinhos. A gente precisa saber lidar. É o que exercita a nossa paciência, a nossa resiliência, a nossa humildade. É esse contraste entre a dor e o prazer o tempo todo. Mas quando eu pego uma dor que eu tenho e começo a cultuá-la, uma dor que muitas vezes já passou, uma dor que muitas vezes já não faz mais parte desse meu momento atual, e eu fico revivendo aquela dor, eu estou transformando essa dor em um sofrimento, porque eu estou apegado à dor. Eu sinto que a minha identidade tem a ver com aquela dor, que eu necessito carregar aquela dor para sentir que eu existo. Que aquilo faz parte da minha identidade, faz parte de mim. Se eu esquecer aquela dor, eu vou estar esquecendo uma parte minha, eu vou estar esquecendo a mim mesmo. E muitas vezes é o contrário. Ao olhar excessivamente para um sofrimento que eu próprio estou cultuando, que eu próprio criei, eu estou esquecendo de quem eu sou de verdade. Eu estou esquecendo da minha essência, que é eterna, que é inabalável. Eu estou preso a coisas que são temporais, a coisas que hoje estão aqui e amanhã não estarão. A experiências que já aconteceram, já foram embora e que só restou aprendizado. Mas enquanto eu olho, não para quem eu sou de verdade, mas sim para minha periferia, sim para minha casca o tempo todo, eu preciso sempre o olhar das outras pessoas, eu preciso sempre dos outros para me sentir confortável com a minha própria existência, porque sozinho eu não consigo me sentir confortável. Então eu não consigo ter momentos de solitude, eu não consigo ficar sozinho, porque estar sozinho me faz ter uma sensação de que eu não existo. Só que não é uma mesma sensação positiva que eu tenho, por exemplo, quando eu medito e eu sinto que a minha individualidade já não existe de forma tão grosseira, tão evidente. Então, essa sensação de unidade com tudo que existe, ela é positiva. Porque eu não sinto que ao perder a minha individualidade momentaneamente, por alguns segundos, ao retirar essa sensação de separação que eu tenho com tudo, de que eu sou uma coisa à parte da existência, não me faz sentir que eu não existo. Ao contrário, eu sinto que eu existo com tudo que existe. Eu sinto que eu existo em conjunto, que eu não sou separado. Agora, a pessoa que ela não consegue ficar sozinha, essa sensação de que ela não existe não é positiva para ela. Porque ela só conhece aquilo que existe enquanto os outros a estão olhando, enquanto os outros ainda a estão aplaudindo, consolando, abraçando, olhando, julgando. Quantas pessoas, para sentir que existem, precisam estar o tempo todo brigando umas com as outras, fazendo polêmicas? Porque independente se a pessoa ela fala bem ou fala mal dela, alguém está falando dela, ela sente que é importante, o ego dela se fortalece, ela sente que existe. Mas se tiver um período onde ninguém estiver falando dela, seja bem, seja mal, ela entra em uma crise existencial muito grande porque ela sente que ela não existe. Só que ao ficar sozinho, a gente só sente que não existe de forma que não nos conforta, que não nos faz sentir
bem-estar, a gente só sente isso quando a gente não conhece quem nós somos verdadeiramente. E estamos todos nós nessa caminhada de redescobrir quem nós somos, de conhecer um pouco mais quem nós somos. Então é difícil alguém que apareça e fale, eu me conheço inteiramente, profundamente. Porque conhecer a periferia, conhecer a casca, conhecer o ego, o que as outras pessoas plantaram em você, é fácil da gente conhecer. Agora, o que nós somos internamente, o que realmente nós queremos, quais são realmente os nossos valores, reconhecer a nossa luz, mas também a nossa sombra, isso é mais esforçoso. Isso é uma coisa que demanda mais tempo. Mas a pessoa que ela não tem nenhuma sensação, nenhuma percepção acerca de quem ela é de verdade, que ela realmente sente que a periferia dela, que o ego dela é ela não consegue ficar sozinha, ela não se permite ficar sozinha. Ficar sozinha para ela é preliminar de uma loucura, preliminar de um surto, porque ela não consegue ficar sozinha, porque ela só conhece aquilo que é falso. E o Osho, ele é muito sábio quando ele fala que aquilo que é falso só se mantém ali enquanto aquilo é fortificado, enquanto aquilo é preenchido, é olhado. Então, o ego, enquanto tem várias pessoas ao nosso lado, enquanto a gente está vivendo em sociedade, com outras pessoas, conversando, fazendo um tipo, usando máscaras, aquele ego ele ainda está ali bem forte, está bem invicto. Só que quando não tem ninguém olhando, o ego vai se esfarelando. E aí nos dá uma sensação de desespero muito grande, porque a gente não sabe o que vem depois. Se eu acho que eu sou o ego quando ele vai embora momentaneamente, a sensação de que eu sou ele vai embora, o que me resta? A morte? O que me resta? A inexistência? Eu vou perder todas as experiências que eu estou passando? Eu vou deixar de ser eu mesmo? Então, a pessoa que ela só conhece a periferia, só conhece o falso, quando ela fica sozinha, o falso vai se diluindo. Ela vai entrando em uma crise dela com ela mesma. Aí ela precisa sair, ela precisa ver gente, ela precisa brigar, ela precisa enfrentar, ela precisa falar o como ela é interessante, o como ela é legal para os outros, para que os outros reforcem o falso novamente. Então a nossa grande dificuldade muitas vezes de ficar sozinho é isso. E esse nosso sofrimento que a gente cultiva o tempo todo, esse prazer, muitas vezes mórbido, em ficar reforçando o sofrimento, vem disso, do fato de nós não nos conhecermos, de nós estarmos apegados a algo que é falso. E isso que é falso só existe enquanto tem pessoas à nossa volta, enquanto as pessoas reforçam esse nosso lado falso. Mas quando não tiver mais ninguém reforçando esse nosso lado, ele vai começar a sumir. E aí a gente vai criar estratégias para não ter que encarar a nós mesmos de verdade. Seja ir para o entretenimento, seja se perder nos vícios, seja conversar com pessoas, seja brigar, sofrer, dramatizar uma dor, falar de problemas. A gente vai encontrar um caminho para a gente esquecer da gente mesmo. Para a gente não entrar nesse contato mais profundo com quem a gente é de verdade. E eu sei que para quem estiver aqui me escutando, pode achar isso muito abstrato, isso muito imaginário, no campo imaginativo, que não tem nada de prático, não tem nada de realista. Eu entendo. Porque é necessário que primeiro a gente tenha a experiência para depois a gente saber se algo é de fato real ou não. Então, a única coisa que vai dizer para você se isso que eu estou falando é uma coisa real é você passar pela experiência. É você, num momento propício, perceber que você é mais do que aquilo que te falaram. Você é mais do que aquilo que você pensou a vida inteira sobre si mesmo. Você é algo além disso. Mas para você conseguir perceber isso, primeiro você precisa passar pela experiência. Porque não é o contrário. Você não vai perceber e depois passar. Você vai passar e aí vai perceber. E aí você vai percebendo que o que outras pessoas te falaram, as crenças que os outros trouxeram de
que tipo de pessoa você é, aquilo é ilusório, porque ah, alguém fala que você é assim, sua mãe fala que você é assim, seu pai fala que você é assim, você vai na igreja, o pastor, o padre fala que você é assim, você vai para a escola, vai para a faculdade, vai para o trabalho, aí alguém vem, chega para você e fala, você é assim, você deve ser assim. Mas aí quando você tá sozinho, você olha para dentro e você diz, eu não sou assim. Então, por que que as pessoas dizem que eu sou assim? Se quando eu olho para dentro, se quando eu medito, eu não sou isso. Isso muitas vezes é porque as outras pessoas só conseguem enxergar o nosso exterior, o nosso ego. Porque as pessoas também só enxergam os próprios egos. Não sabem ainda que tem uma centelha divina, que tem uma essência dentro de cada um. Porque se essa pessoa conseguisse perceber a própria essência, ao olhar para você, ela também ia perceber a própria essência. Como muitos aqui que passaram pela Terra com um nível de consciência elevadíssimo, com autoconhecimento elevadíssimo, que ao olhar para os outros percebiam também essa excelência, essa luz da outra pessoa. Porém, eles só conseguiam perceber a luz dos outros porque eles também percebiam a própria luz. Se eu olho só para o meu exterior, só para a minha periferia, quando eu olho para o outro, eu também só vejo a periferia do outro, só vejo a embalagem. Se o meu olhar para mim mesmo é um olhar superficial, é um olhar raso, quando eu olho para o outro, o meu olhar também vai ser superficial, também vai ser raso. Também vai ser baseado em julgamentos que não têm a ver com a verdade. Por quê? Eu pego todas as minhas experiências, tudo aquilo que só nessa vida eu experienciei, o que é muito pouco, as coisas que eu percebi. Aí vamos dizer, você vive em uma cidade, você nunca saiu dela, você vive só trabalhou em um tipo de trabalho, nunca experimentou coisas diferentes. As pessoas que você conhece são sempre as mesmas. Então você pensa, eu sei tudo. Então você olha para o outro e baseado nas suas experiências, que muitas vezes são experiências limitadas, poucas, ínfimas, você olha para o outro e você o julga. Fulano é assim. Essa pessoa é assim. E a gente julga através de nossos dados, nossos armazenamentos, nossas memórias, experiências. Mas o que o outro vive é diferente daquilo que você vive. Então, inconsequentemente, quando a gente só tem um olhar superficial em relação a gente mesmo, quando a gente olha para o outro, a gente sempre nunca vai enxergar o que o outro é de verdade. Porque no momento que a gente julga, baseado nas nossas memórias, nas nossas experiências, através da mente, que só consegue julgar baseada no próprio passado, a gente não consegue enxergar o outro. Então, qualquer visão sobre outra pessoa, ou sobre até nós mesmos, que se baseie na mente, que se baseie em julgamentos, que se baseie no nosso próprio passado, é uma ilusão, não é verdade. Porque essa visão está distorcida pelos pensamentos, pelo passado, pelas memórias. E a gente não consegue enxergar a outra pessoa de forma clara. Mas quando uma pessoa que ela é iluminada, que ela transcendeu a mente, ela olha para alguém, ela não vê a superfície somente, ela vê a profundidade, a essência do outro. E ela não julga. Ela vê, ela olha e vê. Ela não julga para entender, que a gente faz isso. A gente julga, raciocina, para que a gente tente entender. O iluminado não vê e já entende, e já compreende. Não precisa arquitetar dentro da própria mente milhares de raciocínios e ficar ali em uma batalha contra o próprio pensamento para entender como aquela pessoa é, por que ela é assim. Olha e vê claramente, como se tivesse estampado no corpo da pessoa quem ela é. Mas para chegar nesse nível de compreensão, a gente precisa também ter esse mesmo olhar para dentro. Então, quando eu olho para dentro, eu preciso perceber
que existe uma camada interior minha muito mais profunda do que essa que eu até então conheço há tanto tempo na minha vida. Então, eu construí uma identidade, eu construí uma ideia de quem eu sou, com particularidades, que tem tanto de idade, que gosta disso, que não gosta daquilo, que é bom nisso, que não é bom nisso. Eu criei uma identidade com particularidades, mas existe algo a mais que a gente pode conhecer. Mas para a gente conseguir perceber isso, a gente precisa primeiro entender que até então o que eu conheci sobre mim é uma coisa superficial, é algo falso. Então, quando a gente medita, olha para dentro, a gente para de se julgar através do nosso passado, a gente transcende a mente, mesmo que seja por alguns segundos, e aí a gente consegue perceber, a gente consegue olhar e ver a gente mesmo, entende? A gente não fica nos julgando, raciocinando para nos compreender. A gente, quando transcende a mente, mesmo que seja por alguns segundos durante a meditação, ou durante o estado meditativo, que aí não necessariamente é na meditação propriamente dita, quando você consegue se manter no estado presente, meditativo, mesmo sem estar meditando, por exemplo, você olha e você vê, porque você vê claramente, não existem filtros para você olhar. Você não olha somente através da mente, então não existem filtros, não existem distorções da realidade, porque você vê e olha claramente, porque você vê de forma profunda. Então, esse nosso apego ao sofrimento, em falar do sofrimento, em reclamar, em dramatizar, ele vem por quê? Porque a gente está o tempo inteiro procurando fortalecer essa nossa falsa identidade, procurando o olhar dos outros, procurando se sentir importante, se sentir injustiçado, se sentir vítima, porque isso dá a sensação que a gente é diferente, que a gente é especial, que a gente existe, que o outro nos olha, o outro se compadece. Então, não é sobre dores reais, é sobre apego a um sofrimento, uma coisa que já passou, uma coisa que às vezes nem precisaria você se preocupar, mas você está ali preocupado, reclamando e fala e se desespera porque você precisa fortalecer o próprio ego. O ego ele se fortalece pelo sofrimento. Então é necessário parar, olhar para dentro, sair do desespero, sair do nervosismo, retirar esse apego à dor, ao sofrimento, ao pessimismo, para que a gente consiga enxergar quem nós somos de verdade. Eu consiga enxergar a realidade em volta do jeito que ela é, não de forma distorcida. Então, a melhor forma da gente ir se livrando aos poucos do sofrimento, o que não significa se livrar da dor, porque a dor a gente vai ter que conviver com ela, mas o que vai fazer a gente aos poucos ir diminuindo o sofrimento na nossa vida é a gente se conhecer. Porque aí a gente percebe que existe dentro de nós uma essência inabalável que não se abala, que não se prejudica, seja qual for a situação externa que aconteça. Então, aconteceu um problema, tudo bem, eu vou tentar resolver, eu vou procurar soluções, eu vou fazer o meu melhor, mas eu tenho que entender que independente se aquele problema aparentemente parecer ser maior que o meu ego, ainda assim minha essência está ali, inabalável. Ele não vai penetrar a minha essência, porque aquele problema ele é temporário e a minha essência é eterna. O problema ele vai sumir, ele vai passar, como se fosse uma nuvem que passa no céu. Uma hora você está olhando, a nuvem está passando. Você pisca, a nuvem já foi embora. Então, da mesma forma, é temporário. Mas o céu está ali, o céu permanece. Então, a nossa essência é o céu, que permanece, independente se passam 300 nuvens, se passa uma pequenininha. O céu permanece o mesmo. A nossa periferia, o nosso ego, as situações externas também, são as nuvens que passam. Então, num dia você olha para o céu e está completamente cheio de nuvens. Mas para a sua percepção, porque existem locais que não existe nuvem nenhuma, na visão de quem olha, em uma cidade específica. Mas o céu continua sendo o mesmo.
Então, quando a gente percebe a nossa essência interior, isso é uma percepção que vem ao longo de muito tempo, a gente só vai tendo uma percepçãozinha, de pouquinho a pouquinho, dia após dia, e que de repente a gente se percebe diferente. Mas não é da noite para o dia. Porém, essa percepção de quem nós somos de verdade traz uma calma interior, traz uma paz interior. Porque a gente percebe que quem a gente é, nós por essência, somos inabaláveis. Que independente da situação externa que me aconteça, tudo passa. Mas eu permaneço. Eu por essência, não meu ego. Meu ego também vai embora uma hora. Mas eu permaneço. Eu essência. Assim, pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha tocado o coração de vocês e que tenha feito sentido para algumas pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui.